Dessa vez não tem nada aqui pra gente destruir. Vamos embora. Paleolítico e Neolítico. Como é que a gente vai entender um pouquinho o que é isso? Lítico, pedra, paleo, antigo, neo, novo. Tá, acabou? Não, vamos por partes. Paleolítico é o período mais antigo dessa idade da pedra, ou seja, esse é o período mais antigo da minha pré-história. Vou dividir a pré-história em 3 períodos. O primeiro deles eu vou chamar Paleolítico, o segundo é Neolítico, o terceiro, Idade dos Metais. Mas é um próximo vídeo que eu vou gravar quando eu vou falar sobre o processo de organização social, processo de metalurgia e tudo mais, e até chegar ao ponto da invenção da escrita. Mas vamos focar aqui, Paleolítico e Neolítico. Paleolítico é o período mais antigo, então ele vem do surgimento da vida humana e ele vai se estender até um determinado ponto. Que ponto é esse? Ele vai se estender até um período de aproximadamente 20 mil anos antes do presente. Até aí que eu vou ter o meu chamado Paleolítico. O que é que acontece propriamente no Paleolítico? Eu tenho a organização e o surgimento de todo o meu processo civilizatório, então eu vou ter desde os Australopithecus afarenses, passa pelo Homo habilis, passa pelo Homo erectus, passa pelo Homo sapiens e encerra com Sapiens sapiens. Todos eles vão estar presentes no Paleolítico. Neolítico, não. No Neolítico eu só tenho a presença do quê? Do último exemplar humano, que é exatamente este Sapiens sapiens. Outra característica para entender aqui, processo de construção de tecnologia. No Paleolítico, o que eu vou ter como principal ferramenta de inovação tecnológica? O surgimento do fogo. É aqui onde eu vou ter um primeiro recorte, uma primeira revolução, um primeiro processo de transformação da sociedade. Por quê? Porque até o surgimento do fogo, o homem é a caça, ele não é o caçador. Surge o fogo, ele começa a ser o caçador. O que ele começa a fazer? Ter uma maior expectativa de vida. Ele vai abandonar um pouco aquele princípio, tá? O nomadismo ele vai continuar até onde? Até o início do processo do Neolítico vai existir esse nomadismo. Então, durante todo o meu Paleolítico eu tenho um princípio de um nomadismo, tá? Uma característica do cara migrar de um local para outro em busca principalmente de alimentação. E quando eu chegar no Neolítico eu vou ter o processo de sedentarização, que o cara vai fixar um território. Por conta disso, no Paleolítico eu não tenho construções fixas e bem definidas. O que eu tenho no Paleolítico? Eu tenho residências provisórias. Ou o cara habitava numa árvore, ou o cara habitava numa caverna lá no início, ou então ele tinha construções muito rudimentares. O modo de vida e o processo no qual o cara estava inserido no Paleolítico é um processo de uma transformação muito grande. Então eu tenho, de novo, megafauna e megaflora, grandes animais, vegetação gigantesca. Então vamos pensar nisso, tá? Uma ideia aqui para se pensar. Quem lembra do filme A Era do Gelo? Pelo amor de Deus, que não cortem os direitos autorais porque é só uma citação. Quem lembrar do filme A Era do Gelo vai lembrar do Diego. Quem é o Diego? É o cara que está gravando? Não, é o Dom Diego que está gravando. O Diego era o tigre dente de sabre que tinha uma presa gigantesca. Tigres dentes de sabre tinham presas em torno de 60, 70, 80 centímetros, podendo chegar até 1 metro de comprimento. Tu tenta imaginar então que eu estou falando de ancestrais nossos que andavam muitas vezes sobre 4 patas e que não tinham muito mais do que 60, 70 centímetros sobre essa posição de 4 patas. Claro que de pé eles poderiam ter 1,20 m, mas raramente eles estavam de pé. Eles sempre andavam sobre essas 4 patas, inclusive para fugir. Vamos tentar entender esse processo de locomoção. Cara, ele tranquilamente ficava preso numa dessas presas desse tigre. Então nós não éramos o caçador, nós éramos as caças. Vai passar por esse processo, essa transformação. Paleolítico então vai ser o período que eu vou chamar período da pedra bruta, ou seja, período da pedra lascada. Vai ser a transformação através do quê? Através do atrito. Eles vão produzir essas ferramentas e tudo mais. No Neolítico ele vai surgir como uma revolução. O que é esse Neolítico? O Neolítico, o principal avanço científico ou avanço tecnológico é o surgimento da agricultura.
a chamada Revolução Neolítica. A agricultura surge para transformar a sociedade. Primeiro, os homens procuravam a água, porque era uma necessidade, ou seja, a gente sabe que a maior parte do corpo humano, da nossa constituição, é água, então nós necessitamos dessa água, a gente vai em busca dessa água. E a busca do alimento, ou seja, somos ainda, até esse princípio, o que? Somos nômades. Só que o homem vai começar a fazer o seguinte, ele vai pegar um determinado alimento, vai ingerir o alimento e vai jogar esse alimento, ou seja, vai jogar o resto desse alimento no chão. E por conta disso, né, essa semente vai encontrar um solo fértil, graças ao excremento dos animais, e vai acabar produzindo o quê? Uma nova vegetação que vai crescer dali e vai acabar produzindo árvores frutíferas e tudo mais. Daqui o princípio da agricultura. Daqui o princípio de que o homem produz o próprio alimento e ele é capaz de produzir o alimento. Ah, então significa que se eu pegar, comer uma maçã e jogar pela janela, ela vai cair no chão e vai nascer uma macieira. Não, idiota, tem um lixo, tu vai lá e joga no lixo, imbecil. Na nossa cidade a gente não vai estar jogando pela janela achando que isso vai acontecer. A gente tem que saber trabalhar, colocar a semente no solo e conseguir produzir esse solo com características para que a gente possa ter uma macieira e poder se alimentar. Quando o homem faz isso, ele não precisa mais migrar de um lugar para o outro, ele pode fixar território. Fixando o território, ele pode construir uma casa que seja uma moradia fixa para ele. E nota que eu estou falando de um período que eu já passei a minha glaciação. Então o que significa? Na última glaciação a gente vai ter a perda dessa característica global que é a megafauna e megaflora. Então o que acontece? Os animais são muito característicos como a gente tem hoje em dia. Os animais têm essas mesmas constituições e características físicas. O homem, ele evoluiu no sentido de que ele foi crescendo, a mandíbula foi mudando, os dentes foram mudando, até porque, por uma necessidade de uma característica. Os dentes começaram a ficar mais pontiagudos, por quê? Porque ele tinha necessidade de rasgar o alimento. Ele para de comer frutas, começa a comer a carne, ele precisa rasgar essa carne, mastigar a carne, triturar a carne, com isso a característica até da evolução da própria arcada dentária dele para que ele consiga fazer essa atividade. E o homem começou a plantar. O homem começou a plantar, começou a produzir os alimentos, se aproximou do leito dos rios. O que vai acabar acontecendo? Os animais vão se aproximar. Essa domesticação dos animais, que vai ser a chamada pecuária, o princípio básico da pecuária em si, né, da criação dos animais, ele vai se dar para um processo de domesticação. E onde que isso vai acontecer? Lá no Neolítico. Então, características distintas. Neolítico, eu vou ter então o surgimento da Revolução Agrícola, marco principal, surgimento da agricultura. Paleolítico, principal evolução tecnológica, eu tenho surgimento do fogo. Outra característica que eu tenho no Neolítico, residência. O cara, se vai ficar naquele determinado local por um bom tempo, ele vai construir uma casa que ele possa ficar e que vai servir de abrigo para ele. E por conta disso, essa casa vai ser uma casa definitiva. Imagina se lá no Paleolítico, ele vive lá por uns 4, 5 meses naquela região, se alimenta de todo aquilo que pode proporcionar, ou seja, ele vai comer então, vai se alimentar das frutas e vai caçar esses animais, só que tem uma escassez do alimento, ele vai ter que migrar. Imagina então ele juntando essas casas rudimentares, feitas com a palha, feita com a pedra, feita com a madeira, botar tudo nas costas e sair carregando a casa. Não vai funcionar essa lógica, né? Então é muito mais fácil ele construir alguma coisa provisória que ele não precise botar nas costas e carregar e que ele possa se deslocar até um outro local. Por isso que então eles também buscavam um abrigo que fornecesse condições de eles permanecerem nesse local. É só então no período no Neolítico que eles vão ter as residências fixas, ok? Então tá aqui a distinção entre Paleolítico e Neolítico. Beijo para vocês.